Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Esta semana nós vamos conversar um pouquinho sobre o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus fala sobre o Sermão do Monte. Mas nós vamos se deter apenas nas bem-aventuranças. No capítulo 5, Jesus fala sobre 8 bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. E nós vamos ver a cada dia 2 bem-aventuranças. Porque bem-aventurado, feliz, é aquele que recebe de Deus promessas. Feliz é aquele que entende o que Deus quer dizer para nós. E Jesus ali no Sermão do Monte, ele aborda muitos assuntos. Mas nós vamos se deter essa semana em falar somente sobre a bem-aventurança. São 8. Cada dia nós vamos falar sobre 2 bem-aventuranças. Para algumas pessoas é difícil de entender, porque bem-aventurado significa feliz. E aí, a primeira bem-aventurança e a segunda bem-aventurança nós vamos falar hoje. A primeira diz assim: bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. Algumas Bíblias dizem: bem-aventurado ou feliz é aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É difícil, para alguém entender, dizer assim, quer dizer que eu sou feliz se eu for pobre ou humilde de espírito? Sim, bem-aventurado você, eu, nós, que somos humildes de espírito. A palavra humilde é algo que vem de dentro para fora. Quando nós realmente se humilhamos diante de Deus, nós estamos sendo humildes. Nós estamos dizendo a Deus que nós precisamos do Espírito Santo. Nós somos necessitados do Espírito. Então, feliz é aquele que é humilde de espírito ou pobre de espírito. Aí Jesus diz: porque deles é o reino dos céus. Que promessa bonita, boa, maravilhosa que Jesus nos dá. Feliz é aquele que é humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança, Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que choram. Difícil, de alguém entender. Feliz é aquele que chora? Sim. Aí vem a promessa. Por quê? Feliz é aquele que chora. Aí Jesus diz: porque serão consolados. Que coisa maravilhosa. Nós seremos consolados pelo nosso Deus. Porque todos nós choramos. Alguns choram de alegria, outros choram de tristeza, outros choram porque se decepcionam, outros choram de angústia, de preocupação. Existem vários tipos de choro, mas Jesus diz: feliz ou bem-aventurado são aqueles que choram, porque serão consolados. Você que está chorando, se for de tristeza, você será consolado. Se for de alegria, que bom! Aí é que você recebe o consolo, sabendo que está chorando por causa de uma alegria tão boa. Então, Jesus começa falando no Sermão do Monte sobre bem-aventurados. Primeiro, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Quem não gostaria de ser consolado
no momento de dor, de sofrimento, no momento de estar chorando. É muito difícil alguém chegar para você e dizer assim, não chore, e você de repente parar de chorar, né? Porque quando nós estamos chorando, existe um motivo, seja de alegria, seja de tristeza, seja de dor, de sofrimento, seja qual for o choro que a gente estiver fazendo. Aí Jesus diz, feliz é aquele que chora, porque será consolado. Que Deus nos abençoe, que nós possamos durante esta semana desfrutar dessas bem-aventuranças, aprender um pouquinho mais sobre o que Jesus realmente estava explicando para a multidão. Vamos ver durante esta semana só as bem-aventuranças. Feliz é aqueles que são humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Feliz são os que choram, porque serão consolados. Amanhã nós vamos ver mais 2 bem-aventuranças. São 8. Hoje nós vimos essas 2. Amanhã vamos ver mais 2 e assim por diante, né? Que nós possamos meditar o que significa ser feliz. Jesus nos explica quem é feliz. Já imaginou como é difícil alguém entender? Feliz é os que choram, porque será consolado pelo nosso Deus maravilhoso. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez. E o povo de Deus diz, amém e amém.